Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora. E situação que aconteceu lá no Al Rayyan, no Catar, pode sim definir de vez e colocar um fim nessa novela Thiago Mendes. Vamos conversar sobre isso daí, uma definição bem próxima e reuniões aqui no CT podem já botar um fim nessa novela aí que já tá enchendo, você sabe muito bem o que, né? E os reforços, diretoria aí quer mais 4, mas tem aí uma data limite para definir toda essa situação. Vamos conversar sobre isso e quem poderiam ser aí esses reforços, tá? E é lógico, mercado da bola. Paul Fernandes, miou ou pode ser que aconteça para o próximo ano, para a próxima temporada? Será que a vinda do Thiago Mendes pode melar e brecar essa negociação? Tudo isso também sendo definido aí nessa semana, mais tardar na próxima semana. Lógico, vamos comentar sobre isso daí também. E uma renovação lá no São Paulo que, olha, eu tenho as minhas dúvidas e acho um pouco antecipada para o meu gosto. Vamos conversar sobre isso daí também, é lógico. Falar aí sobre o dia do nosso tricolor que está se preparando aí para esse jogo que vai ser bem complicado contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Em próximo sábado aí já tem tricolor em campo, fechou? Bom, posso contar com o seu like porque, olha, muita informação, notícia e opinião nesse vídeo aqui, então deixa aquele likezão para fortalecer a sua inscrição aqui no canal também, que é super importante, é lógico. Deixa o seu comentário sobre os assuntos, também é importante. Estou lendo e respondendo a todos assim que possível, tá? Antes da gente já entrar nos assuntos, quero agradecer. Quero agradecer aí primeiramente o Denis Souza, que se tornou membro do canal no dia de hoje, na live ali do programa Campeão de Tudo. Também quero agradecer ao Matheus Belletini, Matheusão, 1 ano de membro aqui no canal, agradeço demais a sua participação, a gente sempre troca uma ideia lá no grupo de membros, e também ao William Zagato, há 4 dias aí se tornou membro do canal, agradeço demais quem fortalece aí o canal sendo com membros, mandando um superchat ali na live, mandando um valeu demais. Na medida do possível, a gente sempre vem aqui, coloca na tela e agradece demais. Muito obrigado mesmo, de coração, tá? Bom, vamos falar então primeiramente do dia de trabalho do São Paulo hoje, diretamente lá do CT, mais um dia de preparação, né? Jogadores ali que jogaram no último jogo tiveram um trabalho diferenciado. Quem não jogou a partida toda, lógico, teve aquele trabalho completo. E o Zubeldia tem uma dúvida para o jogo de sábado contra o Flamengo. A gente sabe que Luciano, que tomou cartão amarelo, está suspenso da partida do sábado contra o Flamengo, e é essa dúvida. Quem será que o Zubeldia vai colocar no lugar do Luciano? Bom, pelo meio, a gente tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer, né? Lucas, que vem jogando pela direita, deve ser colocado nessa posição do Luciano, jogando centralizado ali, e abre a vaga do Lucas na parte direita. Vai ser o quê? Será que ele vai entrar com meia direita? Será que ele vai entrar com ponta direita? Qual será a estratégia do Zubeldia para esse jogo aí de sábado contra o Flamengo? Pode ser ali, e podemos ter ali até 3 opções para jogar do lado direito. Tem o Eric, que seria aquele cara mais agressivo, aquele cara que tem a jogada individual, que tem também a profundidade ali pelo lado direito. Temos aí o Wellington Rato, que a gente sabe que está na cara de todo mundo ali, que está um pouco, sim, acima do peso, não vem fazendo boas partidas, pelo menos aí, quando foi utilizado pelo Zubeldia, a torcida acabou criticando bastante. E tem também aí o André Silva, né? O André Silva que vem ali sendo utilizado mais como um jogador centralizado ali para a reserva do Caleri, lembrando que foi o Zubeldia que utilizou ele pela primeira vez pelo lado direito,
depois de dar uma olhada ali nos números do scout do jogador, viu que ele atua bem por aquele lado. Então, pode ser sim uma opção pelo lado direito. Dessas três opções, Eric, Wellington Rato ou então aí o André Silva, quem você colocaria para atuar ali pelo lado direito, já que, né, não tem como o Lucas não ser deslocado para o meio ali no lugar do Luciano. Qual desses três você utilizaria? Essa é a pergunta que eu já deixo para você e uma outra também. Você pouparia algum jogador? Lembrando que o São Paulo joga no sábado, 9h30 da noite contra o Flamengo no Morumbis e na quinta-feira da semana que vem, daqui uma semana, encara o Goiás pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo lá em Goiânia, muito provavelmente vai ser no estádio da Serrinha, tá? Não vai ser no Serra Dourada, vai ser na Serrinha, que tem até um gramado melhor, só que é um estádio um pouco menor, um pouco mais compacto, né? Tem que ver aí o que o Goiás vai preferir, se quer uma renda maior, porque o Serra Dourada vai caber muito mais gente, ou então jogar na Serrinha. Mas tudo leva a crer que seja na Serrinha esse jogo de volta aí contra o Goiás. Você pouparia alguém nesse jogo contra o Flamengo? O Flamengo tem alguns desfalques, teve um jogo pesadíssimo contra o Palmeiras e também vai ter esse segundo jogo aí, então o Flamengo também deve vir um pouco aí com cautela para vir jogar contra o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Um provável time, né, que já está se desenhando para esse jogo de sábado é o Rafael no gol, com o Rafinha na lateral direita, Arboleda, Alan Franco e o Wellington na lateral esquerda, Luiz Gustavo e Bobadilha ali fazendo a volância, né? Eric pela direita, Lucas centralizado e Ferreira pela esquerda com ali Caleri no comando de ataque. Gostou desse time? É esse time que seria aí praticamente o time titular, apenas com a ausência do Luciano. É o time que você colocaria em campo? Quero muito saber da sua opinião. Deixa aí no campo dos comentários, tá? Antes da gente entrar no assunto Thiago Mendes, que é bem importante e tem algumas informações que acabaram desenrolando que podem sim colocar o Thiago Mendes no São Paulo já nessa janela e acabar logo com essa novela, a loja do Drex. Vamos falar da loja do Drex, linkzão aí no primeiro comentário fixado, dá aquela moralzona pro Drex, conheça o site, novas estampas, dá para você comprar aí 6 vezes no cartão, sem juros, daquela parcelinha pequenininha e também por boleto bancários ou então via Pix também, que é um jeito mais rápido aí para você acabar adquirindo a sua camiseta. Então, dá aquela moral, dá uma olhada, eu tenho certeza, velho, certeza absoluta que uma você vai ficar com muita, mas muita vontade de levar para casa então. Então aproveita agora, início do mês, virou aquele cartão bacana, recebendo aquela grana, aquele salário lá suado, sei que é complicado, mas quem puder dar aquela fortalecida no Drex, compre a sua e leve para casa, fechou? Linkzão no primeiro comentário fixado aí da loja do Drex, fechou? Bom, Thiago Mendes, vamos falar sobre o Thiago Mendes, que teve uma reunião com o técnico do Al Rayyan, né? O técnico chamou ele ali para dar aquela conversa cara a cara ali, perguntando qual é a real vontade do jogador. E o Thiago Mendes foi bem claro, falou com o seu técnico lá do time do Catar, que a vontade dele realmente era deixar o clube, né, do Al Rayyan e vir para o Brasil, voltar para o Brasil com a sua família. Com isso, o técnico já deu aquela sinalizada ali na diretoria do time do Catar, né, falando que se for para ter um jogador que está desgostoso, que realmente não está com a cabeça, que gostaria de sair, é melhor liberar o atleta e procurar outro. E com essa informação, a própria diretoria do Al Rayyan, né, convocou uma reunião que deve acontecer entre hoje, quinta-feira, e amanhã. Isso se já não aconteceu, hein? Estou gravando esse vídeo aqui até esse momento,
não saiu nenhuma informação da reunião em si, mas que haveria essa reunião convocada pelos dirigentes do Al Rayyan, tá? E a situação é a seguinte: o time do Al Rayyan acabou de anunciar um novo volante, um volante belga, que se chama Dessart, pagou aí 7 milhões e meio de euros pelo volante, que é o cara que vai fazer a posição do Thiago Mendes. Então, essa reunião da diretoria do Al Rayyan convocou para falar com o empresário do Thiago Mendes, que está aqui no Brasil, praticamente ali todos os dias no CT da Barra Funda. E a diretoria de futebol do São Paulo, então, deve ser aí para ajeitar e finalizar essa novela e realmente contratar aí o Thiago Mendes. A última oferta que o São Paulo fez, que foi na segunda-feira, que deu aquela aumentada no valor, foi de 3 milhões de euros. Eu anotei aqui mais ou menos, aqui, ó, mais ou menos 18 milhões de reais foi a última oferta e foi o limite. O São Paulo não vai mais aumentar essa proposta por Thiago Mendes. Mas a diretoria de futebol vê aí com bons olhos, está otimista para ter já o Thiago Mendes nessa janela. Eu acho que vai ser bem importante, né? É um jogador que eu acho que vai agregar bastante ao elenco aí. Só achei o valor um pouquinho alto, mas os caras lá do Catar acabaram fazendo um jogo duro, até porque o Thiago Mendes já tem tudo acertado com o São Paulo. Falta só acertar os dois clubes aí entrarem num acordo. Mas com a contratação desse novo volante lá no Al Rayyan, né? E a convocação da reunião partiu dos dirigentes do Al Rayyan com o São Paulo, então é uma coisa que pode se desenrolar e nas próximas horas, ou então quando você está vendo esse vídeo aqui, já até está contratado o Thiago Mendes, mas muito próximo. Parece que as coisas voltaram a esquentar entre São Paulo e Thiago Mendes. Gostou? Acha bom? Acha que vai agregar? Pode ser uma dupla legal ali, Thiago Mendes e o Marcos Antônio, né? Que já foi contratado, vem treinando, ficou disponível no banco de reserva contra o Goiás, acabou não entrando, mas logo, logo vai começar a ter as suas oportunidades. Curtiu? Você acha que vai agregar? Eu acho que vai agregar muito aí Thiago Mendes no São Paulo Futebol Clube, tá? Um outro assunto que eu queria trazer para você sobre o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo que vem fazendo aí boas partidas, né? Na ausência do Pablo Maia, depois da contusão. A partir do momento que ele entrou na equipe, deu uma melhorada, né? Eu acho que ali, em termos de qualidade de saída de bola, o time do São Paulo ganhou bastante. E depois da lesão do Alisson, né? Ele acabou assumindo essa responsa ali na volância do São Paulo. O que me incomodou um pouco foi que o São Paulo já oficializou uma proposta de renovação de contrato com o Luiz Gustavo até o final de 2025. Por que me incomodou? Eu explico para você. Porque o jogador ele tem contrato até o final desse ano aqui, 2024, tá? No seu contrato tem ali alguns gatilhos que aconteceria uma renovação automática caso ele conseguisse chegar e bater esses gatilhos, que é aí jogar pelo menos 60% dos jogos que o São Paulo tiver na temporada. E ele já está ali em 44%. Tá quase que chegando nessa meta aí, eu acho que até o final do ano. Como ele é praticamente o único primeiro volante que o São Paulo tem no elenco, é bem capaz que ele cumpra essas metas e automaticamente renove aí o seu contrato com o São Paulo. Então, mais uma vez para explicar o que está me incomodando. Eu não vejo necessidade agora, estamos aí no dia 1º de agosto, não vejo a necessidade agora do São Paulo, né, a querer uma renovação com o Luiz Gustavo. Acho ele um ótimo jogador, está agregando demais ao elenco, dentro de campo e fora de campo. A gente sabe que ele se tornou um cara, um dos líderes do elenco e tem uma baita de uma experiência internacional também. Eu acho que ajuda bastante isso no dia a dia, no vestiário, dentro de campo, né? Ajuda bastante, mas vamos dar uma segurada. Vamos esperar até um pouco mais para frente, até porque
o jogador não tem nenhum contato aí e nenhuma proposta para sair do São Paulo após o término do contrato. Não tem nenhum clube interessado, né? E a intenção do Luiz Gustavo realmente é finalizar a sua carreira assim que acabar o seu contrato com o São Paulo, assim como vai acontecer com o Rafinha também. Então, São Paulo, dá uma segurada na emoção. O jogador é importante, o jogador está jogando bem, mas calma. Temos até o final do ano para resolver essa situação e ainda pode ter até uma renovação automática, caso ele consiga bater as metas. Então não precisa, como diz o ditado, colocar a carroça na frente dos burros. Dá uma segurada, São Paulo. Não precisa renovar agora, não tem essa necessidade de renovar agora com o Luiz Gustavo. Não é porque você tem um interesse de renovação que você quer dar um agrado ao jogador, que você quer fazer o jogador se sentir importante. Ele sabe que ele é importante. Hoje ele é titular do time. Então, na minha opinião, não vejo a necessidade nenhuma do São Paulo fazer uma proposta de renovação agora por Luiz Gustavo, mesmo sabendo que ele é importante para a equipe, tá? Quero saber da sua opinião, deixa aí no campo dos comentários, você renovaria agora ou esperaria um pouco mais? Olha, eu esperaria, não teria pressa nenhuma para renovar o contrato com o Luiz Gustavo, apesar de achar ele um ótimo jogador e queimar minha língua, hein? Queimar minha língua porque quando o São Paulo contratou, torci meio nariz pela idade, né, por onde e o mercado que ele estava atuando, mas está representando muito bem a camisa do tricolor, tá? Sobre o Paul Fernandes, exatamente, né? O São Paulo que estava meio que com um plano B, né? Caso não acontecesse negociação com o Thiago Mendes, né? E quando deu uma esfriada, o São Paulo acabou procurando ali o Boca Juniors e o staff do Paul Fernandes, né? Volante do Boca Juniors, capitão do time argentino, né? Tem ali uma identificação muito grande com o Boca Juniors. O São Paulo acabou ali entrando em contato e tal, porque o jogador tem contrato também só até o final do ano, então já poderia assinar um pré-contrato. E como estava aquela enroscada sobre Thiago Mendes, né? O São Paulo procurou ali e até tentou tirar já o Paul Fernandes lá do Boca para vir jogar já nessa janela no São Paulo. Não teve negócio, né? O Boca Juniors vai segurar o jogador até o final do ano. O jogador também já sinalizou que não vai ter uma renovação com o Boca e o São Paulo já tem um acordo, né, apalavrado ali com o Paul Fernandes. Então, quer dizer, mas Drex, mas se chegar o Thiago Mendes, pode melar esse esquema com o Paul Fernandes? Não, é um assunto completamente diferente, até porque a gente não sabe como vai voltar Pablo Maia no próximo ano, e é lógico, se voltar bem, se voltar na pegada ainda, é bem provável que na próxima janela, não do início do ano, mas talvez no meio do ano, o Pablo Maia possa receber aí alguma proposta e pode sair do São Paulo. Então o São Paulo já se antecipando e eu vejo com bons olhos essa antecipação, tá? Já que o jogador não é que vai vir de graça no final da temporada, mas vai ser um agente livre, o São Paulo vai ali tratar diretamente com o jogador, sem nenhum clube envolvido, sem ter que pagar nenhuma grana para poder tirar o jogador lá do Boca Juniors. Então, a situação do Paul Fernandes é essa. Não é descartada a contratação, mas por agora, caso realmente feche essa situação do Thiago Mendes, o São Paulo não vai pagar nada, não vai pagar e gastar dinheiro para tirar o Paul Fernandes agora do Boca Juniors. Mas pode sim chegar para a próxima temporada. Eu também gostaria de ver aí o Paul Fernandes no São Paulo, né? Tem ótimos números lá no Boca Juniors, eu acho que seria um jogador importante, argentino, que a gente conhece muito bem qual que é a pegada do futebol argentino. Foi um pedido do próprio Zubeldia para a posição, então quem sabe, numa temporada de 2025, onde o São Paulo pode estar disputando aí uma Libertadores,
pode estar disputando e mais uma vez aí defendendo um título de campeão aí da Copa do Brasil. Vamos torcer para que isso aconteça novamente, não é verdade? Com Thiago Mendes, com o Pô Fernandes, com o próprio Luiz Gustavo, Pablo Maia. Então, quer dizer, o São Paulo precisa se reforçar, principalmente numa posição de campo onde o Zubeldia dá muita importância a jogadores experientes, a jogadores com qualidade. Então, lá na frente, se for você pensar e observar lá na frente, eu acho que o São Paulo até que está fazendo, né, boas negociações, mas o problema é que precisamos dos jogadores agora. Temos Copa do Brasil agora, temos Libertadores agora. E falando em Libertadores, né, o São Paulo tem aí em mente 4 reforços nessa janela de transferência. Eu acho que vai ser difícil isso acontecer, mas tudo pode acontecer, não é verdade? Tem aí, já chegou o Marcos Antônio, pode chegar o Thiago Mendes e o lateral, você deve estar perguntando. Cadê o lateral esquerdo, Drex? Tá difícil, hein? Tá difícil de sair esse lateral esquerdo. Alguns jogadores já foram oferecidos para o São Paulo, mas a comissão técnica, né, o Zubeldia, acabou não gostando muito dos nomes. O Zubeldia já apresentou alguns nomes que ele gostaria que o São Paulo contratasse para a lateral esquerda, mas nenhum desses nomes aí o São Paulo tem condições, né? Então, o São Paulo procura jogadores com características parecidas com esses jogadores que o próprio Zubeldia indicou, mas até agora não encontrou. Talvez ali trabalhando bem em segredo, ali em 7 chaves, alguns nomes para a lateral esquerda, mas pouquíssimos nomes estão sendo ventilados, estão sendo especulados aí, pelo menos de qualidade, não é verdade? Porque não adianta nada você trazer um Raí Ramos canhoto, né? Não vai ser utilizado e o São Paulo vai acabar improvisando quem a gente não quer, né? Que é o Lisieiro, que muita gente está falando por aí. Então, 4 reforços, pelo menos o São Paulo espera contratar e tem uma data limite. Por quê? Por que uma data de limite para essa contratação? Até porque o São Paulo tem como prioridade, lógico, não vai deixar o Campeonato Brasileiro de lado, mas as Copas acabam sendo a prioridade, né? Copa do Brasil e também a Libertadores. E a Libertadores tem uma data para inscrição para novos jogadores, para adicionar novos jogadores à lista de inscrição da Libertadores para jogar já as oitavas de final até o dia 9 de agosto. Hoje é dia 1º. Temos aí 9 dias para o São Paulo tentar fechar essas contratações para poder fazer a inscrição na Libertadores e os jogadores ficarem disponíveis aí, pelo menos ali na lista de inscrição para atuar nas oitavas, no primeiro jogo contra o Nacional do Uruguai, que vai ser lá no Uruguai. Então, a data limite está na mesa. Dia 9 de agosto é a data e o São Paulo trabalha aí até 4 reforços para poder inscrever na Libertadores, para poder jogar o campeonato que talvez seja aí a prioridade do São Paulo, até porque paga bem, até porque dá vaga para o Campeonato Mundial do final do ano e também essa Libertadores vai dar a última vaga sul-americana aqui para o Super Campeonato Mundial que vai acontecer o ano que vem. Olha a importância que tem essa Libertadores pro tricolor. Só se a gente for campeão, a gente consegue participar de tudo isso. Então, os reforços têm que chegar até o dia 9 de agosto. É a data limite, tá? Bom, referente aí ao novo Morumbi, exatamente, e não é a reforma do Morumbis, tá? Não é a reforma do Morumbis que está encaminhando, né? As obras em torno do Morumbi estão em andamento, né? Teve ali um leve atraso, mas estão em andamento. Mas o São Paulo, por causa da agenda de shows que vai acontecer no Morumbi nesse ano ainda, e já os shows que já estão sendo agendados para o próximo ano, o São Paulo se antecipou e vai ter uma nova casa. Por isso que eu falei o novo Morumbi, porque lá não vai ter, né, o Morumbis, não vai ter ali o name rights.
vai ser lá no Mané Garrincha, exatamente. São Paulo aí fechou um acordo com a Arena BRB, que é lá o estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, né, por 3 anos, para mandar jogos lá durante 3 anos. O acordo já foi encaminhado, aí a notícia que até o Daniel Perrone colocou lá no seu blog, muita gente está divulgando, eu até nem estou vendo muito a darem aos créditos ao Daniel Perrone, aqui a gente sempre dá os créditos das notícias, ele trouxe lá no blog dele que o São Paulo encaminhou muito bem a esse acordo por 3 anos para ter Brasília, Mané Garrincha como sua nova casa, como o novo Morumbi. Curtiu a ideia? Lembrando que o São Paulo jogou lá contra a Inter de Limeira e contra o Juventude. Contra o Juventude, o mando foi do time gaúcho, né? Mas a gente sabe que tem muita torcida do São Paulo lá em Brasília e abre também ali um espaço para a galera próximo de Brasília ali poder assistir e ter a oportunidade de ver aí o tricolor em campo. Eu achei uma boa ideia o São Paulo fechar esse acordo, mandar alguns jogos lá em Brasília, só precisa dar aquela arrumada no gramado, né? O gramado de lá não é tão bom assim, mas o São Paulo agora, com esse acordo, deve ter ali algumas exigências referente à qualidade do gramado. E é lógico, o São Paulo vai manter aí uma boa bilheteria, já que lá a torcida do São Paulo é bem grande também. Curtiu desse acordo aí? Eu gostei bastante desse acordo do São Paulo. Quero saber da sua opinião. Deixa aí no campo dos comentários, fechou? Deixa aí então a sua opinião sobre todos os assuntos. Amanhã a gente volta com outro vídeo aí para dar aquela atualizada nas informações. Quem sabe a reunião e a confirmação do Thiago Mendes no São Paulo. E amanhã, sexta-feira, aquela sexta-feira bem diferentinha, QG Tricolor, 9 horas da noite amanhã, especial já de pré-jogo de São Paulo e Flamengo. Conto com a audiência de vocês, fechou? Likezão, inscrição e opinião sobre os assuntos aqui no vídeo, dá aquela moral. Tamo junto, é nóis.